A relação Portugal-Brasil começou há muito tempo, há mais de 5 séculos, como todo mundo já sabe. Mas, de uns tempos para cá, a relação entre os dois países tem ficado cada vez mais estreita. E essa ponte aérea tem sido embalada por uma trilha sonora composta por canções de artistas portugueses e brasileiros. A Sociedade Portuguesa de Autores representa os interesses de mais de 20 mil autores portugueses e estrangeiros e gere os direitos dos autores. A SPA é uma cooperativa fundada em 1925 para a gestão e representação dos direitos de autor de todos os segmentos artísticos. Já a União Brasileira de Compositores é uma associação dirigida por autores cujo principal objetivo é a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais, além, é claro, da distribuição dos rendimentos gerados pela utilização das músicas. Fundada em 1942, a UBC atua com excelência em tecnologia da informação e transparência, representando mais de 40 mil associados. O Papo de Música celebra o acordo de reciprocidade entre essas duas sociedades. Por isso, a SPA e a UBC estão juntas nessa ponte aérea Portugal-Brasil. Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Papo de Música, dando continuidade a essa websérie maravilhosa que está conectando vários artistas portugueses e brasileiros, uma verdadeira ponte aérea afetiva e musical. Hoje eu vou conectar dois artistas que têm tudo a ver, dois grandes letristas, grandes poetas da nossa língua. Sejam muito bem-vindos, Zé Cavaleiro e João Gil! Muito obrigado. Prazer, eu obrigado. que agradeço. Obrigado, Fabiane. Prazer. Zeca, que ótimo te rever, porque a gente, nessa pandemia, a gente já se viu algumas vezes através de tela, né? Verdade. Zeca, eu vou começar com você, porque eu estive num show seu em Portugal, que foi você e Zélia Duncan no palco. E eu fiquei muito impressionada. Isso foi 2016 ou 2017. Eu fiquei muito impressionada porque eu não imaginava que eu fosse ver a comoção que eu vi. O público português, ele é menos ruidoso do que o nosso. Mas no show de vocês foi uma coisa que foi muito impressionante. Eu acho que nem no Brasil eu vi um público tão apaixonado por vocês dois no palco. E aí eu queria começar perguntando para você quando começou a sua relação com Portugal. Bacana. Eu não sabia que você estava... Acho até que você já me falou disso, mas eu não fixei a informação que você teve nesse show. Sim. Esse show foi muito especial. A gente fez em Lisboa e Porto, e foi muito bacana. A gente cantou músicas do nosso repertório, mas cantamos também, homenageamos alguns compositores portugueses. Foi muito bacana. Olha, menina, tocar em Portugal é uma coisa, para nós, músicos brasileiros, é uma coisa muito comovente, porque assim há um amor muito grande dos portugueses por nossa música, um entendimento também muito grande do que a gente, apesar da língua, né, do nosso sotaque, mas há um entendimento muito grande, talvez porque isso faça parte há muito tempo do cotidiano do português, né? As novelas que desde os anos 70 invadiram Portugal e a reboque levaram nossa música popular num tempo em que as trilhas de novela eram preciosas, né? Eram verdadeiras antologias e tal. Então, tem todo um trânsito feito e alguns pioneiros, né, que foram e fizeram essa ponte antes de nós, tanto brasileiros como portugueses. Então, assim, tocar em Portugal é um deleite para o músico brasileiro, que a gente é recebido com muito calor. Como você fala, é um público menos ruidoso, mas é tão ou mais caloroso do que o público brasileiro. Assim, tem uma alegria muito grande. Então, eu vou tentar ser breve para o João falar, mas eu tive uma vivência muito rica em Portugal. A primeira vez que eu fui foi em 99, para tocar num festival em Vila Nova de Famalicão, no norte. E era uma noite que tinha artistas brasileiros, portugueses, foi muito interessante, frio pra caramba. E depois voltei algumas vezes, algumas histórias curiosas aconteceram. Por exemplo, o nosso parceiro Sérgio Godinho, que é um dos maiores cantautores portugueses, me viu no show em Salvador. Ele estava com a família de férias e me viu no show Vou Embolar, que é o show do meu segundo disco,
ficou encantado com o show. Era realmente, modéstia à parte, um show muito bonito, muito brasileiro, muito vibrante, muito percussivo. Ficou encantado. Eu já conhecia a música do Sérgio, mas fiquei lisonjeado. Ele me fez um convite: Zeca, vamos a Lisboa tocar comigo no Festival do Avante, que é um festival também histórico, né? O João Sim. pode falar melhor aí. E fui. Então, foi a primeira vez, foi levado pelo Sérgio Godinho, que eu toquei para um público massivo, vamos dizer assim, um público grande, num show ao ar livre. Foi esse show, milhares, 30 mil, 40 mil, sei lá, pessoas. E comecei a minha trajetória. Eu fiquei tanto tempo em Portugal que a memória que eu tenho, por exemplo, do 11 de setembro, eu estava em Lisboa. Onde você estava no 11 de setembro? Sim. Em Lisboa. Aonde? Estava no hotel indo para uma rádio, quando desci no hall do hotel e vi a matéria, aquelas imagens dos aviões, aquela imagem assustadora, né? E tal. Tinha ido para fazer divulgação de um disco, um show, alguma coisa assim. Então, aquela coisa, né? E passei aí repetidas vezes, durante anos. Cheguei a lançar um disco em primeira mão lá em Portugal, que foi o Baladas do Asfalto e Outros Blues, que tinha um bônus como a música do Jorge Palma, enfim. E nesse período todo aí eu fui acumulando repertório. Eu dizia, à guisa de brincadeira, que eu deixava todo o meu cachê nas lojas Fnac, porque eu comprava todo o acervo que tinha de música portuguesa e africana portuguesa, né, cabo-verdiana e tal. Então, isso tudo para falar que resultou no projeto do ano passado, em que eu gravei só autores portugueses, incluído o João Gil, de quem gravei o Razão de Ser. A gente vai falar muito desse projeto, mas, João, me conta aqui. Como é que começou a sua relação com o Brasil? Oh, long time ago. Olha, uma coisa em comum é que eu estava no 11 de setembro, eu estava também num hotel, não em Lisboa, nem no Brasil. Eu estava num hotel em Singapura, no 16º andar. Eita, que medo! À espera do voo que ia fazer escala em Londres para vir para Lisboa, e eram 8 da noite em Singapura, e estou a ver aquele pontinho preto a dar a volta e aproximando-se da Torre Gêmea. Meu Deus, que foi um choque brutal, hein? Foi um choque violentíssimo. Pronto, é uma coisa em comum. Deixa eu falar então onde eu estava também, né? Porque todo mundo está falando, eu estava na faculdade. Era o meu primeiro ano de faculdade, eu estava na faculdade. Ok, no resto do chão? Estava no chão, estava no chão, no pátio até, e não entendia direito qual era, por que estava todo mundo tão desesperado, que tinha as torres, né, do World Trade Center tinham sido atingidas, ainda não estava nem entendendo direito por quê, mas estava na faculdade. Olha, uma coisa é certa, as Torres Gêmeas marcaram o mundo, e o mundo mudou a partir das Torres Gêmeas. Sim. E eu acho que o mundo vai mudar a partir da pandemia, também qualquer coisa de grande, não sabemos ainda como, mas é uma coisa que é comum a todos os povos em todo o mundo. Esta pandemia tornou evidente que o mundo é global e tem que agir ao mesmo tempo. E numa altura em que se discute, cada país trata de si, não é? Cada país tenta sobreviver o melhor possível. Portugal está enquadrado na comunidade europeia, logo está mais defendido porque as regras são comuns e articuladas, e portanto nós ganhamos bastante em estar conectados com França, Itália, Alemanha, Espanha, por aí fora. E creio que nada será, ou seja, não conseguiremos nada se o resto do mundo não estiver vacinado. Ou seja, sim, o que é que a Europa, no seu castelo dourado, ganha se depois a África e o resto do mundo e os países mais pobres não estiverem vacinados? Ou seja, neste momento há que pensar no mundo todo, nomeadamente em libertar as patentes e criar condições para que todo o mundo tenha acesso à saúde, e é muito importante isso. Pronto, mas à parte disso, eu lido com a música brasileira desde criança não, desde que o Zeca estava dizendo, desde o momento em que as novelas trazem atrás de si a música boa, a música popular brasileira. Sei que as primeiras coisas, quando era criança, começo a ouvir
a banda Passar do Chico Buarque, e tudo isso começou a bater em nós. Eu creio que não há, da minha geração, não conheço ninguém que não seja manifestamente influenciado pela música brasileira, popular brasileira, pela maneira como os músicos se conectaram com as suas raízes tradicionais. Isso para nós também foi um ensinamento, porque se por um lado nós víamos a música popular brasileira fazer forró, fazer música tradicional, nós também em Portugal começámos na minha primeira banda, Trovante, e na Aula dos Namorados também, sempre uma ligação com a música tradicional, mas não reproduzi-la como ela era, mas sim partindo dela como uma base para depois ser desenvolvida. Eu acho que isso é muito importante. Essa atitude da música popular brasileira influenciou-nos bastante. E desde sempre que nós nos cruzamos, tanto no palco como na amizade, como... foi muito importante para nós o contacto com os músicos brasileiros, não tenho dúvidas nenhumas. Ganhámos muito com isso. Estou em crer que os músicos brasileiros também ganharam, porque reconheceram em nós uma certa genética das palavras e uma certa origem e fonte das palavras, se pode chamar assim. Mas ganhamos todos uns com os outros quando partilhamos e nos conectamos. E quando o caminho de vocês dois se cruzaram? Olha, nós tivemos um espetáculo em Lisboa, no Casino Estoril, em que se juntavam músicos brasileiros e músicos portugueses. Creio que era o Eugênio Amália Castro, não era Zeca, que organizava, não sei, não estou bem seguro. Não estou bem seguro também. Era um festival e nós cruzámos com o Zeca, já não percebo bem como é que isso aconteceu, mas foi fantástico. Foi maravilhoso, ele trazia uma banda incrível, ainda por cima. Nós tocávamos músicas do Zeca e o Zeca tocava músicas nossas e pronto, e foi muito importante para quebrar um certo gelo. Ou seja, nós admirávamos muito, mas havia muito gelo. Nós, em Portugal, tínhamos aquela desconfiança que os brasileiros não entendiam nada do que a gente estava dizendo. Bem, parte é verdade. Em parte. Parte é verdade. E isso tem quanto tempo, João? Faz um tempinho. Zeca, não sei. As datas para mim são uma incógnita. Também. Eu tenho uma memória ótima para nomes, dados e tudo, mas data não me pergunte. Deve fazer aí uns 10 anos por aí. Não. Não? O quê? Menos? Quando nós tocamos? Quando nós Menos? tocamos? Mais, sim? Muito mais. Muito mais. Então 15, vai. 14. Não, olha, eu já conhecia o João dos seus trabalhos, porque, como falei, a partir do momento que eu passei aí com mais frequência a Portugal, eu passei a pesquisar para conhecer mais da música, mais do que eu já conhecia. Então, passei a conhecer o Ala dos Namorados, que era o grupo dele à altura, o Trovante, que é um grupo anterior, e depois também tem um disco que virou um hit aqui em casa, que a gente ouvia dia e noite, que é o Filarmônica Gil. Sim. Acho que o primeiro teve mais de um, né? Mas eu estou falando do primeiro. Dois. Aquele desenho na capa. Aquele disco é maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, eu já conhecia, já admirava, já tinha feito uma colaboração com o Manuel Paulo Filgueiras, que é um parceiro do João, pianista da banda. Nos conhecemos através de um maestro italiano. Olha os enredos. Aldo Brizzi. Aldo Brizzi. O Aldo está para aí a cruzar-se também com o Gilberto Gil, Sim, o Aldo fez um disco belíssimo, juntando portugueses e brasileiros. Participava o Caetano. Eu fiz um dueto à distância com a Teresa Salgueiro, que eu nunca conheci pessoalmente. Tinha Caetano, Carlinhos Brau, Tom Zé, e a Ala dos Namorados, vários artistas portugueses e brasileiros. O Aldo é um maestro muito interessante, porque ele é maestro com todo o conhecimento erudito da música, mas ele tem um trânsito muito fluente pela música popular, morou na Bahia, então tocava com Olodum, fazia uns arranjos de música
música contemporânea. Mas também assim, há homens de música contemporânea também. Isso. Muito. Aí eu acabei chamando ele também para participar do meu disco. Ele fez alguns arranjos no meu disco na época, o Pet Shop Mundo Cão. Virou um parceiro para toda a vida. Hoje está na Europa, mas sempre circula por aqui. E o Aldo foi quem me apresentou o Manuel, que estava fazendo, na época, um disco solo, o Assovio da Cobra. E para você ver como a pandemia, não, apesar de toda a tragédia, não, nada, né, pode ser louvado, mas no plano pessoal e mesmo profissional, algumas conexões se estabeleceram muito por causa desse isolamento, né? Eu me tornei parceiro do João depois do meu disco português e das lives que eu fiz no meu Instagram, divulgando o disco. Acabamos fazendo 2 canções, tem uma terceira encaminhada. Fiz um chorinho maravilhoso com o Manuel também, uma melodia que ele me mandou, eu pus letra. Então, assim, as conexões se deram também. Olha a capa aí. Ô Zeca, falando desse disco especialmente, ele não foi um disco que começou há pouco tempo, né? Ele começa a partir do momento que você pisa em Portugal e começa a pesquisar, né? Eu fui rastrear, a primeira vez que eu falei desse disco foi em 2006, quando eu estava lançando Baladas do Asfalto e Outros Blues. Na época eu pertencia ainda ao selo MZA, do Mazola, e o Mazola falou: Zeca, você está crescendo lá em Portugal, seus discos estão sendo lançados lá, você está sendo. Vamos lançar esse disco, vamos fazer um plano aqui de expansão e lançar esse disco primeiramente lá, o que você acha? Falei: acho ótimo. Pensa num bônus português para a edição de lá. Eu acabei escolhendo Frágil, do Jorge Palma, que é uma música que eu adoro, um disco do Palma que eu vim ouvindo naquela época também, estava encantado e acabei escolhendo. E esse disco foi lançado primeiramente em Portugal, então fui divulgar lá o disco, fiquei fazendo rádios, coletivas, jornais, tudo, TV, e foi a primeira vez que eu divulguei. Olha, gravar essa música do Palma abriu em mim, inaugurou em mim o desejo de fazer um disco só cantando compositores portugueses, porque algumas músicas desse repertório eu já canto na minha casa, nas horas de ócio, na cozinha, na sala, entendeu? E fui amadurecendo. Só que entre a divulgação do projeto e a realização, passaram-se, vamos fazer as contas, exatos 2006, 14 anos. 14, 15 anos, que estamos 21 já, né? O disco saiu ano passado, em plena pandemia, não pudemos Fabiano, trabalhar. Sim. Eu a dizer, a comentar aquilo que visto daqui, não é? Este disco do Zeca, visto de cá de Portugal, tem um impacto e um simbolismo enorme. Porque eu não me lembro, não conheço, não me lembro, e acho que nem existe, e é a primeira vez que um artista brasileiro faz um disco como esse, como Canções de Além-Mar. Estamos perante um trabalho pioneiro, estamos à frente de um trabalho que pode ser o início de uma aproximação maior, mais profunda, mais profícua, mais produtiva, eu acho que, ou seja, admiramos-nos à distância, e o Zeca veio quebrar esse gelo, porque muitas vezes há muita conversa e pouca ação. E o Zeca arregaçou as mangas e pôs-se a fazer, e fez. Embaixador Isso tem um mérito mesmo, enorme. Né? Tem um mérito enorme. Eu espero sinceramente que passe estes tempos terríveis e o Zeca possa vir a Portugal e fazer, demonstrar este disco ao vivo em todos os palcos das grandes cidades e todo o país, Lisboa, Porto, e possa estar connosco e partilhar connosco em palco, porque eu acho fantástico e maravilhoso. E depois um dia, quem sabe, fazer o contrário. É isso que eu espero, que ele faça o contrário, traga todo mundo para cá. Esse projeto já existe. Não, esse projeto já existe na cabeça. Falta realizar, porque é um projeto caro, né? Sim, é uma viagem internacional de fato. Sim. Transatlântica. Juntando sinergias e juntando apoios, nós provavelmente até podemos conseguir. Acho que sim. Acho que sim.
Ô, Era muito João, interessante. você que tem décadas de carreira e que lá nos anos 70 já teve contato com a música brasileira por conta das novelas e por conta também de pesquisas, né, que você como músico acabou se interessando, curiosidades. Por que você acha que no Brasil a gente tem tanta... Eu não vou falar que não vou usar uma melhor palavra, vocês são melhores de palavras do que eu, talvez eu vou usar a palavra dificuldade. A gente tem tanta dificuldade para ouvir, para inserir no nosso dia a dia as músicas portuguesas. Por que você acha que isso acontece no Brasil? E em Portugal, não. Em Portugal, não só a música brasileira ela é muito ouvida, como também música de outras línguas, né? Além da música lusófona, aqui no Brasil a gente ouve pouquíssima música, por exemplo, de Cabo Verde, de Moçambique, de Angola. Por que você acha que existe essa dificuldade, essa barreira? Fabiano, para mim é complicado, é difícil de dizer o que é que está a acontecer no Brasil em relação a isso, vivendo aqui em Portugal. Ou seja, tenho uma percepção, tenho enfim, uma intuição que me diz que tem muito a ver com a falta de hábito, porque estou pensando que as primeiras novelas, a primeira novela, a maior parte dos portugueses não entendia nada daquilo que os brasileiros falavam. E quando falavam muito depressa, né, muitas coisas não ficavam. Até que se começou a dar um hábito e tornou-se uma língua extremamente fácil de entender, doce, bonita, uma maneira, um português falado. Aliás, a riqueza da língua portuguesa está exatamente na diversidade que ela tem. O sotaque de Angola é delicioso. As palavras todas que eles falam assim, todas as palavras, todas até ao fim. Eu acho delicioso. É delicioso. É delicioso ouvir o português falado em Cabo Verde. É doce, é lindíssimo. É muito musical. Em Moçambique é extraordinário. Ou seja, a nossa riqueza do nosso planeta da língua portuguesa, da nossa pátria comum, é essa diversidade, essa mistura de raças, mistura de povos. Andamos por todo o mundo e todo o mundo está em nós. Sim. E então, isso é maravilhoso sentir essa... E por isso a língua portuguesa, com o acento do Brasil, passou a ser nossa parceira, nosso hábito de... E o contrário ainda não aconteceu. Acho que tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com a habituação do ouvido. Não há um preconceito. Não posso dizer que haja um preconceito. Porque todos os brasileiros que eu conheço, seja onde for, nos tornamos rapidamente e facilmente amigos ou pessoas que têm semelhanças e maneiras de pensar, comprimentos de onda parecidos, não é? Atitudes muito idênticas dos artistas brasileiros, e por isso eu acho que tem mais a ver com... É preciso que aconteça primeiro e depois naturalmente há uma sequência. Eu sei que o Zambujo já começa a ser apreciado, a Carminho também é apreciada, a Amália Rodrigues no seu tempo também foi apreciada. Eu lembro de um show que a Ala dos Namorados fez em São Paulo, 2 shows que foram de um enorme sucesso para quem viu. Foi fantástico. Lembro de um show de Trovante, foi muito bom também, mas diferente, foi numa época diferente, de mais estranheza, de mais distância, mas a Ala dos Namorados já foi incrível. Por isso eu acho, a minha intuição diz-me que quanto mais acontecer, mais fácil se torna, partindo do exemplo de como foi aqui em Portugal com o Brasil. Por isso, estou convencido que se houver um programa de música no Brasil que mostra a nossa música, e a nossa música, agora sinceramente, está maravilhosa e está fantástica, está melhor do que nunca, ainda por cima, em Lisboa, nomeadamente, nós temos vivemos um tempo
em que todo mundo se mistura. É o Há muita epicentro presença. da música lusófona, né? Há, Lisboa há hoje é o música, epicentro. há música africana por todo lado, há música de Sim. Cabo Verde por todo lado, há música brasileira por todo lado. Respira-se música, e essa diversidade, essa consanguinidade que existe na nossa língua, nós não temos fronteiras entre nós, músicos. E por isso é uma questão de dar visibilidade à música portuguesa no Brasil, e tudo acontece. Sim. Naturalmente. É como a água. Tá aí o Zeca para fazer esse projeto de um programa de televisão, né, Zeca? Para a gente estreitar essa relação. Olha, projetos há vários, viu? Porque, como eu falei, eu virei doutor honoris causa em música portuguesa. Claro, eu tenho uma amiga portuguesa, uns amigos portugueses falaram, mas você precisa cantar os mais novos. Eu falei, calma, vamos começar por onde eu comecei, por onde eu conheci, o começo da música dita moderna, né, pós-Amália, porque o fado brasileiro tem uma certa cultura até de fado. Na minha casa, por exemplo, se ouvia muito fado, porque o meu lado materno é português, da cidade de Ericeira. Eu convivi com umas tias, 3 tias viúvas, para onde eu fui morar numa época da infância, com 8 anos, que tinham um leve sotaque português. Né? Assim, claro que ainda é difícil quando a gente chega em Portugal, a pronúncia portuguesa, a fala portuguesa não é como... Não temos o hábito como eles têm de ouvir a nossa. Mas eu tinha uma certa familiaridade que eu acho que vinha da memória familiar e tal. E aí, num primeiro momento, você tem aquela dificuldade e você ultrapassa isso, começa a entender com mais fluência, começa a deduzir quando você não entende e tal. Isso precisa acontecer do outro lado. A gente precisa agora trazer mais a música portuguesa, fazer com que o brasileiro se familiarize com a língua, porque é a mesma língua, mas é outra língua, né? E é isso que o E há outra questão, João outra falou. questão importante também, que explica bastante, que é: o Brasil é um país produtor, é um país que produz mais do que consome do exterior. A todo momento, a todo instante, se ouve música nova, cantores novos, músicos novos. É um bocadinho parecido com o futebol, não é? Ou seja, há uma cadência tão grande de produção diária. São tantos milhões que absorvem e ocupam um espaço enorme, e fica difícil depois para dar visibilidade a quem vem de fora. Eu percebo isso. Eu acho que essa pode ser a grande explicação. Faz sentido. Eu acho que o músico português ainda é vítima aqui no Brasil de um certo, aspas, folclore. Sabe? Eu conheço brasileiros assim mediamente informados que não sabem, por exemplo, que há rock em Portugal, que há rap em Portugal, que há uma música mais moderna, de fusão, a jazz, a blues, a tudo. Sim. Né? E por quê? Porque tem no imaginário ainda aquele Portugal folclórico, das quadrilhas, das trovas, né? Do Vira. Tem um artista... Mas atenção uma coisa, Zeca. Nós temos esse problema, imaginem vocês, e vou partilhar isto convosco. Claro. Nós temos esse... Imaginem vocês, nós temos esse mesmo problema com a nossa imigração. Só agora, com a globalização, é que a imigração está a sair do Vira, está a sair da música pimba, da música mais... aquilo que nós chamamos o mercado da saudade. Que ótimo! Que ótimo nome. É o mercado da saudade. O mercado da saudade é poético, mas que é aquela coisa que e é um paradoxo, e é estranho pensar-se que chegamos a Paris. Olha, por exemplo, no tempo da aula dos namorados, os portugueses não vinham aos nossos concertos, e nós fizemos França inteira, Bélgica, Holanda, Itália. Os portugueses não vinham aos nossos concertos porque não sabiam, porque estavam no seu mundo, fechados no seu mundo, a viver ainda de um Portugal que já não existia mais. Esperando a tradição, né?
Exatamente, portanto, isso também é um pouco que explica aquilo que o Bom, Zeca estava. explica. Tem um artista português de quem eu sou muito fã, isso é verdade, é honesto, é sincero, que é o Roberto Leal, que é Ah, sim, sim, incrível. sim. E eu descobri, pouco antes de sua morte, um amigo produtor falou: Zeca, eu estou em conversas com o filho do Roberto, ele vai gravar agora um disco só de duetos com artistas brasileiros e queria muito a sua participação. Ele disse ser muito seu fã. Eu fiquei em êxtase. Falei, poxa, o Roberto Leal é meu fã, o cara que eu ouço desde menino e tal. E acabou que ele faleceu e não houve oportunidade. Mas Mas olha, eu o quero. filho é uma excelente pessoa, é um Não jovem conheci. incrível, é fantástico, é uma E excelente é músico pessoa, também, João? merece tudo, ele merece tudo. Sim, sim, é músico, claro, é músico, é um excelente Mas, guitarrista. mas, mas o que eu ia dizer sobre o Roberto é que ele, apesar de ser um artista imenso, ele acabou, de certa maneira, sendo responsável, porque ele reinou sozinho aqui durante muito Sim, tempo, né? sim. por, Nos por programas essa de televisão, né, Zeca? bem popular, né? Um cara que É, chegou num público um extrato muito popular do público, assim, que acabou folclorizando um pouquinho. E são coisas que acontecem, não é culpa de sim, ninguém, né? Não do mundo, Faz parte, faz sim. parte. Então faz folclorizou. parte. Então ficava difícil para artistas, por exemplo, até contemporâneos do Roberto, e mais de uma elaboração um pouco mais profunda da música, como Sérgio Godinho, o Zeca Afonso, todos esses que alguns dos quais eu reverencio, homenageio no meu disco, ganharem espaço aqui, conquistarem espaço. E também não houve muito investimento, eu acho, das gravadoras portuguesas e brasileiras em explorar esse mercado. Eventualmente você vê um acontecimento. Teve o Madre Deus, que foi um É o que eu fenômeno ia dizer. universal. Eu sou de uma geração mais nova do que vocês, um pouco. Eu tinha na minha cabeça Roberto Leal e Madre de Deus e não conectava, porque era tão diferente Dois que, né? Portugais, né? Eram dois Era o Portugais. que eu estava a dizer, era o que eu estava a dizer. Há um Portugal que já não existe mais, que estava, ou seja, são duas velocidades, são dois tempos diferentes. E é complicado, ou seja, só que agora não há mais desculpa. Essa Agora há um nostalgia, João, o brasileiro que mora no exterior também tem. Tem um brasileiro que só com vai a relação a shows. você. Yeah, yeah, Com yeah. relação à música, à cultura, só vai a shows de samba tradicional, só vai a shows, sei lá, de forró. É que a música brasileira ela tem uma abrangência Nossa, imensa, né? Mas tem essa coisa, que só vai um artista mais moderno, que faça um trabalho um pouco mais de fusão e tal, já não é atraente, entendeu? Sim. Aqui aconteceram alguns pequenos fenômenos, também muito em função da televisão, que foram músicas de novela. Por exemplo, a Dulce Pontes ficou muito popular aqui uma época por É causa de uma verdade. abertura de novela. Depois a Mafalda Veiga, que é uma compositora, artista portuguesa, também teve música em novela. Quer dizer, se isso virasse uma prática, uma coisa mais habitual, como aconteceu com as novelas claro. brasileiras e as trilhas musicais em Portugal, essa familiaridade aumentaria. Mas eu acho que é uma coisa em construção, não é uma coisa sem remédio, é uma coisa que a gente pode construir ainda, essa ponte. Eu queria Claro que sim. fazer outra pergunta para vocês, porque eu estou conversando aqui com vocês e estou vendo que vocês têm muito mais coisa em comum do que eu imaginava. Além de parceiros musicais em comum, muitas influências de músicas distintas, anos de estrada, mas a paixão pela composição, pela letra, é uma das coisas que eu destacaria. E aí eu queria saber de vocês dois, que têm anos de estradas, muitas composições, muitos parceiros, o que mudou, sobretudo nesse aspecto de letra, de composição, ao longo dos anos? Yeah. Boa pergunta. Posso? Claro. Claro, por favor. Fabiano, em mim mudou muita coisa. Principalmente esta pandemia mudou bastante a minha perspectiva em relação às coisas. Eu neste momento não procuro um tipo de poesia que é lida, que tenta ser profunda, que tenta falar dos grandes temas existenciais da vida, da morte, do amor, da paixão,
que foi, afinal de contas, aquilo que eu sempre fiz e fizemos sempre, e se calhar todos nós fazemos isso, no tango, no samba, no fado, no morna, no flamenco, por aí fora, né? São os grandes temas da vida e da morte, né? Neste momento estou a passar uma fase que é, só me apetece escrever canções reativas. O que é que isto quer dizer? Imagina que eu estou a fazer aqui um tweet e vou tweetar. E o que eu acho que o mundo precisa agora é de uma, não direi de música, não é música de intervenção política como a gente a conhece, ok? Que serve uma estratégia qualquer, uma tática, uma estratégia de chegar ao poder ou de estar contra o poder. Não, é uma coisa reativa, que é há um problema que acontece na Amazónia que mexe comigo em Portugal e com o aquecimento global que está a fazer tragédia em Itália e incrível na Grécia e cheias na Turquia e afinal de contas os alemães também já se queixam, pensavam que isto era um problema dos países pobres do Sul. Afinal de contas os alemães também já têm cheias, já têm dramas. E de repente apetece fazer uma canção e eu pego faço a letra e faço a música e está feito. São coisas reativas, é uma fase, pelo menos falo por mim, é como eu me sinto hoje em dia, em vez de procurar os tais grandes temas de sempre, procuro uma velocidade de reação a todos os acontecimentos que envolvem o planeta e o mundo, comuns a todos nós, e que precisam de uma resposta imediata. Coisas que vão acontecendo no nosso pequeno mundo. Eu, por exemplo, eu estava a ver a corrida da maratona, por acaso fiquei triste depois com o atleta brasileiro, que é muito simpático, do Nascimento, que vinha à conversa com o atleta keniano que ganhou, e que parecia que eles iam os dois atravessar a meta de mão dada, né? A sorrir e tal. Sim. E de repente o atleta brasileiro começou a meter na cabeça, a bater na cabeça, e a gente percebeu que ele não estava bem. Mas eu estava a ver a corrida das mulheres e comecei na minha cabeça a escrever uma letra como a emancipação das mulheres é uma maratona. E é uma maratona que não vai terminar tão cedo, que vai provavelmente não terminar nunca, mas é uma luta diária de afirmação nos postos de trabalho, nas empresas, nos campos, no Parlamento, na política, na sociedade em geral. E eu acho que o mundo precisa desse equilíbrio, né? Precisa desse equilíbrio entre os homens e as mulheres. E eu estava a escrever na minha cabeça e de repente pego no telefone e mando uma mensagem a uma amiga minha que foi só a nossa campeã em Tóquio também, Rosa Mota. E eu mando, Rosa, qual era o teu dorsal? Pronto, e ela disse-me qual era o dorsal quando foi campeã. Pronto, aquilo para mim foi o pretexto para começar uma letra. A ver a maratona. Ou seja, são coisas de reação. É isso. Olha, João, se você vier para o Brasil, você vai compor 24 horas. O que falta aqui é coisa para reagir. Eu sei. Ô, Zeca, e você, ao longo dos anos, como é que está o seu processo de compor? Olha, essa coisa da pandemia, do isolamento, trouxe um outro ritmo, né? Interior, inclusive, né? O João tem carreira semelhante à minha, assim. Eu vivia viajando por todas as razões, por prazer, por gosto, mas também por ofício, por necessidade e tal. E era uma coisa que eu adoro fazer, adoro estar na estrada, porque eu acho que é o sonho, é o que nos moveu, é o sonho juvenil do rock and roll, né? De estar na estrada, de estar com os amigos, de se divertir, de tocar, de levar diversão, alegria, esperança para as pessoas e tal. Mas a estrada, ela é dura.
especialmente num país como o Brasil, de proporções continentais, né? Já conversei com parceiros portugueses, eles vão de carro, 2 horas de viagem, 3 Eu quando venho muito dormir a longe, casa. vem dormir em casa. A gente não pode se dar esse luxo. A gente não pode se dar esse luxo. Eu já fiz, por exemplo, loucuras no Brasil, como sair de Macapá, norte do Brasil, depois do show, que era o único voo possível, vir para Brasília, 12 horas de viagem, sei lá, não, 12 horas é o trajeto inteiro. Macapá, Brasília, Brasília, Boa Vista, que é do lado de Macapá, mas não tem comunicação aérea e tal. Isso dá 12 horas, você dormiu um pouquinho e chegou a hora do show, porque levaram quase um dia Mas, de. Zeca, é uma loucura, né? A gente vive num país que tem um trajeto de 12 horas de avião e a gente está no mesmo país. Em Portugal dá para ir na Ucrânia, Singapura, sei lá, Japão, enfim. Então isso é muito louco. Então eu quero dizer tudo isso para ilustrar como é cansativo. Às vezes você vai para o interior que não tem aeroporto, né? Então você desce na capital, pega mais um carro de 3 horas, vai passar o som, é exaustivo e rouba todo o tempo. Então, esse isolamento forçado, se foi muito ruim e negativo por todas as razões que a gente conhece, trouxe uma coisa boa para mim, que foi esse tempo, esse ócio criativo, esse tempo de compor, que foi um tempo de maior qualidade, porque a gente também vai aprendendo a fazer tudo. Eu componho em elevador, no aeroporto, no avião, componho muito no avião, levo as coisas para trabalhar, vou trabalhando no laptop e tal. Mas é diferente ter esse tempo, essa fruição maior do que você está fazendo, Essa que história é veio incrível. do isolamento, né? Fale, João. Essa história é incrível, porque eu tenho uma história parecida com a tua, Zeca. Fala. Eu tinha feito um trabalho aqui em Portugal chamado Rio Grande, não sei se vocês já ouviram falar. Claro que sim, um Sim. grande Pronto, eu fiz. sucesso. Aí bateu bastante na imigração, curiosamente, porque aquilo era a história, se passa dentro de Portugal, mas é uma história universal de que explica como é que as grandes cidades são feitas de gente de fora, não é? Que vem do interior para a capital e depois vai fazendo as periferias, não é? Porque o preço das casas no centro é mais caro, portanto as pessoas vão ficando à volta das cidades e elas vão crescendo. Assim é a história do Rio, de São Paulo, de Londres, Paris, Lisboa, por aí fora, não é? E então, aquela história Rio Grande passa-se entre o Rio Guadiana e o Rio Tejo, que é, não é? E então os alentejanos, de quem a história fala, vinham à procura de trabalho, ficavam ali na zona da Almada, do lado sul do Tejo, e então esta história me marcou bastante. E então foi uma experiência incrível, junto ao Rui Veloso, eu, o Tinho, Jorge Palma, o Vitorino, e foi um exemplo também que nós demos aos portugueses, que afinal de contas os músicos também se davam uns com os outros. Também eram amigos e se juntavam em palco. E então, a seguir ao Rio Grande, isto foi tudo feito com o João Monge, que escreveu a letra, e eu fiz a música toda. Entretanto, o Carlos T., que é o parceiro do Rui Veloso, que vive no Norte, escreveu também um musical e um texto inteiro que se passava na escola primária, que se passava na escola secundária também, no ensino, e toda a ação tinha aqueles personagens, a criança introvertida, com os pais separados, o Orlando, a Sara, o Jesus no secundário, que era um menino de cor negra e que todo divertido, ou seja, o Carlos T. representou aquilo que é a escola, o universo da escola e dos alunos e do ensino, dos professores, do ensino do português, da matemática, das estrelas, do mundo. E era o confronto entre os dois saberes, o saber popular e o saber adquirido na universidade, não é? Portanto, são os dois saberes. Sim, exatamente. E então, como eu fui o compositor dos dois, não é? Eu decidi fazer diferente do Rio Grande. Como é que eu decidi? Fazer como o Zeca. Eu decidi compor todos aquilo que chamava-se, ou chama-se, cabeças no ar,
e eu decidi compor em tudo o que fosse transporte. Avião, carrinha, automóvel, tudo o que fosse transporte, quando fosse tocar. E então eu estava viajando para São Paulo, na altura, com os namorados, e eu estava sozinho à frente no avião, estava havia uma canção que era A Hora de Acordar. E, e que tinha um começo, a letra, não é? Eu estava assim na coisa na cadeira, a hora de acordar, toca o despertador, da casa me chama. Eu estava a representar a ideia, não é? Porque eu queria que aquilo fosse um musical, eu estava já na perspectiva do ator. Portanto, quando compus, já na perspectiva emocional e do ator. E então todo o avião à frente a olhar para mim, quem era aquele indivíduo que estava ali. O avião achando que você estava na expectativa da loucura, né? Sim, completamente a representar. É hora de acordar! Muito bom. Pronto, Muito história bom. curtida. Vocês dois têm muitas canções que fazem parte da nossa memória afetiva. E aí eu queria perguntar para os dois o que uma música precisa ser para ser atemporal? Pergunta difícil, hein? Difícil. Deixa eu só concluir o raciocínio da pergunta anterior, porque eu ia falar assim, que a pandemia trouxe esse novo tempo, um tempo de mais qualidade, e eu compus bastante. Eu fiz mais de 100 canções. Eu inaugurei parceiros novos com... Ele está reagindo, João. Ele ia reagindo. Ele lia jornal e ia fazer São canções reativas. Muitas delas, sim, falando sobre o contexto, porque esse momento leva a uma reflexão inevitável, né? E também falando sobre os temas de sempre, sobre amor, sobre saudade, sobre coisas que nos interessam, né? Mas uma coisa que me fez... eu estou falando tudo isso para chegar à sua pergunta, que é... O João falou da coisa da reação e tudo. Eu me deu vontade muito de cantar esperança. Primeiro, para a minha própria sobrevivência, por me fazer crer que o mundo pode dar a volta nesse momento conturbado, e não é só de Covid, não se está falando só de Covid, mas de uma tendência política, ideológica, de comportamento que desagrada a nossa inteligência, nosso coração, né? E comecei a cantar muito esperança. As músicas mesmo que eu fiz com o João, uma delas se chama Brilhará, a outra acho que ainda não tem nome, né, João? São músicas de esperança. Não se trata de autoajuda, sabe? Não é enganar o ouvinte com mensagens impossíveis, moralistas e impossíveis e tal. É fazer crer nas coisas que a gente crê, nos ideais de justiça, de amor, e fazer... Porque a canção também tem esse poder muito grande, ela comunica de uma forma muito fácil, né? Muito direta. Claro. Então, eu tenho muito sido movido por isso. Eu vou fazer um dia só com canções de esperança. Já tem até nome disso, ó. Já tem até nome, Esperança. Agora, para ser atemporal, eu acho que é um mistério, né? Você nunca sabe quando... Você faz um álbum com 10 músicas, você nunca sabe qual dessas músicas vai permanecer no imaginário, no repertório das pessoas. São as pessoas que decidem, não é? As pessoas que decidem. Às vezes você tem uma intuição, né? Às vezes a pessoal da gravadora, quando existiam gravadoras, tinha uma intuição, faziam reunião para descobrir música de trabalho, coisa nas quais eu nunca me envolvi. Falei, não vou escolher um filho meu, vocês escolham, né? Entre 10 filhos, vou escolher um. Mas eu acho que tem um mistério, e tem essa pertinência histórica, né? Tem músicas que ficam, porque mesmo datadas, mesmo feitas no período em que você vê que o mundo mudou, o contexto histórico, social mudou, mas a música tem uma pertinência. Em qualquer época que você cantar, uma canção, por exemplo, O Bêbado e a Equilibrista, do João Bosco e do Aldir Blanc, é uma música que faz alusão à anistia política ali no final dos anos 70, né? Da extensão ali da ditadura militar, ela é muito específica daquele tempo, mas em qualquer tempo que você cantar, ela faz sentido. Por isso ela permanece fresca e viva. Acho que as canções têm que estar à hora certa, no sítio certo, para fazerem parte do retrato da época das pessoas. Ou seja,
Se nós formos, nós os três que estamos aqui, mais o técnico que está aí, como é que se chama o técnico? Vítor. O Vítor, pronto. Nós, se ouvirmos uma canção qualquer, venha de onde vier, pode ser francesa, alemã, inglesa, americana, brasileira, portuguesa, que marque esta época, se ela atravessar, se ela marcar, se ela for... eu estou-me a lembrar de uma canção que era cantada na Primeira Guerra Mundial pelos alemães e pelos franceses, pelos inimigos, e por todos, que era o Lili Marlene, da Marlene Dietrich, que cantava. Foi uma canção que marcou aquela época tão conturbada de uma guerra, não é? E todas as pessoas que cantavam a canção. Se calhar, provavelmente deste tempo terrível, haverá uma banda sonora, não é? No futuro, nós não sabemos. Ou então, eu acho que o mais saudável é aquilo que o Zeca diz. Eu acho que cantar a esperança hoje em dia é o melhor ponto de fuga. Provavelmente nós não vamos querer lembrar esta época. Queremos passar a outra rapidamente. Verdade. Eu acho que cantar a esperança pode ser a melhor saída, e a arte e a música salvam-nos, não é? Salvam-nos e limpam-nos aqui a poeira toda da cabeça. Vai ser muito importante. Conversando com vocês dois, eu fico pensando que às vezes eu sinto como ouvinte que a arte está sendo um pouco deturpada. Que hoje muitos entram, né? Muitos tornam-se artistas, entre aspas, muito porque querem números expressivos ou porque querem aparecer em determinados lugares, ganhar dinheiro. E vocês dois são dois artistas que, na métrica comercial, são muito bem-sucedidos. Na métrica do que a gente considera pilar artístico, também são muito bem-sucedidos. Eu queria entender de vocês dois o que é sucesso para vocês, o que representa sucesso para vocês? Olha, fale, João. Ô Zeca, eu acho que é comum aos dois. Eu direi, se calhar, por outras palavras, aquilo que dirás, eu acho que é mesmo complicado é passar... Porque, repara, nós temos altos e baixos. Cada um de nós, eu já tive vezes a fase Beatles, é aquela fase em que sobes ao palco e fazes qualquer coisa e as pessoas... Não é? E depois vai abaixo. A ideia é que as coisas se mantenham no tempo. É difícil sobreviver, é difícil manter a chama viva. Não interessa se não virar mainstream, não virar uma moda fugaz e extemporânea, e tanto aparece como desaparece, e passado uns tempos já ninguém se lembra daquela pessoa. Mas eu acho que, falo por mim e pelo Zeca, eu acho que nós somos mais peixes de água profunda. Poético também. É um pouco. Eu acho, Fabiane, que isso aí que você falou em tempos de rede social. Então, outro dia eu li um texto atribuído, acho que a Kate Winslet, atriz, se queixando de que hoje os estúdios estão chamando atores e atrizes prioritariamente pelo número de seguidores que tem nas redes sociais, o que é uma deturpação. Ela fala, fico com pena dos mais jovens que vão ver o mundo completamente do avesso. Quer dizer, não é por mérito, não é pelo talento, nem pela adequação da pessoa, nem physique de rôle, como, né, se dizia no passado, mas unicamente pelo número de seguidores. Isso está acontecendo em toda a sociedade do mundo, do planeta, e na música também está acontecendo. A gente não pode perder de vista o que a gente quer. Numa multidão de artistas, sempre vão ter aqueles mais verdadeiros, mais genuínos, mais honestos, mais, né, até radicais, no melhor sentido da palavra, e outros que estão ali pela diversão, o que é até legítimo, diversão, e outros por interesses menos nobres.
Eu acho que hoje tem uma coisa que é bom a gente não perder de vista, sem querer me estender demais, mas a música, ela é uma ferramenta que se tornou muito acessível. Assim, por exemplo, quando eu comecei a tocar violão, era tudo muito difícil. Eu lembro que meu pai foi arranjar um amigo dele, que era um boêmio, que tocava chorinho em rodas de samba, para me ensinar os primeiros acordes. E era tudo muito difícil. Você tinha que comprar aqueles livrinhos e que vinham as cifras no lugar errado, as cifras erradas, aí você ia tendo que deduzir. Foi até um bom exercício. Hoje você tem informação em todo lugar. Meu filho, que tem 21 anos, aprendeu sozinho. Eu nunca ensinei um acorde para ele. Ele toca violão, toca ukulele, toca a guitarrinha dele, toca as coisas até sofisticadas, umas bossa nova. Eu não ensinei. Ele aprendeu sozinho, vendo coisas na internet. Então, assim, é um conhecimento que já foi mais de poucos e que se expandiu. Então, virou uma ferramenta possível, inclusive sendo usado como um recurso de representatividade. Pessoa trans vai para a música porque ali vê que tem uma voz que vai chegar a um grande número de pessoas, um negro, a pessoa de uma classe social mais baixa, de uma situação... Mulheres, muitas mulheres na música, né? Gente da periferia do país ou da cidade. Eu falo porque eu me coloco como uma pessoa da periferia, sou do Maranhão. Sim, sim. Então, assim, foi dando voz a quem não tinha voz, a gente excluída do jogo social, o que é uma coisa maravilhosa, no sentido mais amplo da palavra. Mas nem tudo também é necessariamente tem uma permanência, né? Eu estou falando assim, pela acessibilidade, pela facilidade, entre aspas, que nada é fácil, mas, enfim, é mais fácil fazer, por exemplo, música popular do que cinema. E mais barato também. Sim. Se você tem algum anseio, alguma alma artística, alguma sensibilidade e tal. Então, isso gerou uma profusão de gente. Aí há os verdadeiros, os genuínos e os falsos. E os que estão ali pela farra, ou por dinheiro, ou pelo hype. Pelo glamour, pelo hype. Isso sempre vai acontecer. Sempre aconteceu. Agora, talvez, isso esteja mais agravado por essa nova circunstância, né? Que a gente tem esse novo momento das redes sociais se tornando um canal pessoal em que você se agencia, né? Eu ficaria com vocês a noite inteira, mas eu preciso encerrar. Eu queria encerrar perguntando para vocês o que nos une, Brasil-Portugal, e o que nos separa? Muito. O Atlético. Fala, João. É muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Diz uma canção, não é? É verdade. Nós temos a mesma língua, caramba. Só isso é meio caminho andado. Depois, apesar do imenso Atlântico e mar que nos separa, eu acho que está por acontecer vários tipos de descobrimentos, né? Ok? Acho que os portugueses têm que se encontrar primeiro também e o povo brasileiro tem que se encontrar também. Digamos que temos uma escala diferente. Portugal é manifestamente um país pequeno, fácil, manobrável. Eu só durmo quando vou tocar acima do Porto, da cidade do Porto. Pronto, já significa que vou chegar Quase a casa. Espanha, né? Você só dorme quando você está na Espanha, praticamente. Sim, não faz sentido. Porquê? Porque, repara, há uns anos atrás, eu sou desse tempo, há uns anos atrás, para ir tocar ao norte de Portugal, demorava 7, 8, 9 horas para chegar. Portanto, era como ir a outro país cá dentro, apesar de ser um país pequeno. Por causa das estradas? Certo. As estradas eram más, não havia autoestrada. Hoje em dia, Portugal modernizou. Portugal não é mais aquilo que era. É um país muito fácil, muito prático, muito moderno, rápido, eficaz. Claro que vamos melhorar cada vez mais. Agora, em relação ao passado, está muito diferente, está muito melhor. E então, também a mentalidade das pessoas ficou melhor, mudou para melhor. E eu acho que aquilo que tem que acontecer
é uma questão de tempo, vai acontecer naturalmente. Tendo a consciência que o Brasil, como eu disse, é um país que produz, exporta, tem muita gente a exportar, tem muita gente sempre, constantemente, por boas e razões, como o Zeca disse, uns efêmeros, outros peixes de água profunda. O Caetano está aí a fazer 2 shows agora, em Lisboa e no Porto. Ou seja, as nossas relações estão perto. Agora é preciso praticá-las mais, é preciso chegarmos mais. E também os portugueses têm que ultrapassar alguns preconceitos que têm. Eu reconheço que há alguma desconfiança em relação ao povo brasileiro, em relação àquilo que nós pensamos, que os brasileiros pensam de nós, e então há uma espécie de temor, de medo, e é preciso ultrapassar isso, sem complexos, sem preconceitos. Vocês reparem, nós estamos a receber imensos brasileiros e são bem-vindos. Todos os dias chegam centenas, e portanto são bem-vindos, e ainda bem que Portugal tem imensos brasileiros. Portugal está ficando um país envelhecido, e precisa de sangue novo, então se o sangue novo falar a mesma língua, perfeito, e se vier da África, perfeito, venham, ok? E porque temos o interior cada vez mais desertificado e precisamos de pessoas, precisamos de gente nova, de vida. E eu creio que os tempos futuros, acho que vocês têm que arrumar a casa também. O Brasil tem um grave problema de política. Eu não me quero meter nisso, porque quem sou eu para dizer o que é que o povo brasileiro tem que fazer, mas há coisas que me dizem respeito. Reparem, quando se faz a deflorestação da Amazónia, e quando se a Amazónia ficar uma coisa sem regras, todo o planeta sofre com isso. Então, deixou de ser um problema só do povo brasileiro, passou a ser um problema de todo o mundo, e meu. E por isso acho que temos que estar mais juntos, mais perto uns dos outros, mais perto do ponto de vista de qualidade, de tempo. Mas, caramba, eu e o Zeca temos feito temas originais. Já passámos à prática, nós já ninguém nos agarra. Mas quem diz eu e os outros colegas, e eu adorava trabalhar com outros autores, e já trabalhei com muitos músicos brasileiros, mas assim como o Zeca, que é fazendo parceria, tem um outro valor, é um outro tipo de relação profunda, confiar num parceiro, as palavras dele, ter essa confiança, sabendo que cada um vai fazer melhor, o seu melhor, e portanto é muito bom saber isso, é muito bom saber que nós não temos muros, apesar da distância. Olha, bacana, bonitas palavras, João. Eu não vou falar poético, mas não para não soar repetitivo. Eu acho que o preconceito nem é. É da vacina Pfizer. A vacina Pfizer deve ter confiança poética. Diz lá, isso é bom. Não, eu acho que há um preconceito também do brasileiro em relação ao português. O preconceito, infelizmente, não é privilégio de vocês. Eu acho que ainda sobrevive no imaginário do brasileiro aquele português de anedota, sabe? Que é uma coisa que eu acho também que é muito típica dessa relação colonizado-colonizador. O colonizado está sempre querendo tripudiar do colonizador de alguma maneira, né? Não é? É histórico isso, né? É recorrente e tal. Mas eu acho que novos laços vão se estabelecendo, e eu acho que a cultura é a melhor forma de se fazer essa aproximação. Claro que há atitudes que são políticas, são de ordem até diplomática e tal, que precisam Bom, mas ser se a gente feitas, depender da ordem diplomática, Zé, a gente está ferrado, né? lascou. A gente está ferrado. Mas eu acho que a cultura é a coisa mesmo que vai amarrar essa relação, vai nos aproximar e vai nos fazer cada vez mais interativos e tal. Vou contar uma rápida história para ilustrar essa coisa da familiaridade.
Uma das primeiras vezes que eu fui a Portugal, me levaram num lugar, assim, numa cidadezinha, um concelho, né, mais afastado de onde eu estava, eu não me lembro agora nem qual é o lugar, para um jantar, numa tascazinha assim, bem pequena, aquelas coisas agradáveis que tem em Portugal. E do lado de fora tinha um senhor assando umas sardinhas. E veio, aquilo fez reacender um cheiro assim, tão maravilhoso, que eu fui imediatamente remetido à minha infância. Do outro lado do Atlântico, uma cidadezinha ínfima chamada Arari, no interior do Maranhão, e aquele cheiro, para mim, me remeteu a um cheiro da infância, de peixes do rio, que era um rio que passava nessa cidade, piabas, sardinhas também e tal, sendo assadas daquele mesmo jeitinho, na brasa ali, daquele jeito rústico. E eu fiquei emocionado. Porque essas coisas emocionam a gente, né? É meio a Madeleine do Proust, assim, né? De repente, aquele cheiro da sardinha me levou para a infância, para a minha infância rústica, primitiva, ali no interior do Nordeste brasileiro. Para você ver como... Claro que esse cheiro eu poderia sentir, talvez até na Tailândia, mas foi muito emblemático aquilo ter acontecido ali naquele momento. Aí eu peguei aqui um poema, vou ler só uma quadra do Manuel Bandeira, que ele diz assim, chama Portugal, meu avôzinho, é mais extenso, mas vou ler só a quadrinha que inicia, que diz assim: como foi que temperaste, Portugal, meu avôzinho, esse gosto misturado de saudade e de carinho? Acho que a gente aprendeu muito essa coisa, essa amorosidade com o português e essa saudade inexplicável que a gente tem, né, marítima, né? A gente fala muito da música, né, Zeca? Mas a literatura está aí também como outro grande anzol, né, para nos fisgar e nos fazer apaixonados por Portugal. Sim. E de todas as épocas, né? Tem 2 autores portugueses que foram muito lidos e influenciaram gerações aqui, que são Eça de Queiroz e o Camilo Castelo Branco, né? Sim. Isso para falar do passado, sem falar dos contemporâneos. Neste momento estou a terminar um trabalho que já vai quase 4 anos. Um trabalho grande, com base em poemas originais do Miyakoto. É um grande escritor de língua portuguesa, moçambicano. Sim. E aquilo que eu vos digo é que para mim é tranquilo, é muito bom, gratificante trabalhar sem essas fronteiras. Eu não tenho qualquer tipo de preconceito, nunca tive, não vou ter agora. Não faz sentido, para mim não faz sentido nenhum. Então na língua portuguesa, muito menos sentido. Realmente nós temos um coração que bate e que bate a um certo ritmo, a um certo tempo. A nossa língua é uma língua muito distinta das outras todas. É muito rica poeticamente, é muito rica. Todo falado no Brasil e entre vocês é uma riqueza extraordinária, sem limites, com uma fonética que abriu. De repente nós começámos a ver a língua a esticar para outros sons. Sim. E foi isso que nós aprendemos convosco. Aprendemos a tirar preconceitos em relação à língua, em relação ao próprio corpo, em relação à nudez do nosso próprio corpo, em relação à dança, à exibição do corpo. Portugal era um país muito fechado, muito sobre o peso da culpa cristã, da vergonha do corpo. E nós aprendemos muito com o povo brasileiro, não só com as novelas, com o cinema, com a poesia, com a literatura, com a música, essa relação, essa libertação. E por isso não faz sentido fecharmos no nosso... Não ganhamos nada com isso. Nós ganhamos, tornamos-nos mais ricos se partilharmos espaços comuns. E a língua é um espaço comum, é um espaço de grande liberdade. É mesmo isso. Para encerrar, eu vou pedir uma palhinha para cada um, porque afinal de contas é papo de música. Então a gente papeia e canta também. Bora aí, Vitor, roda o VT. Palhinha!
Eu vou pedir uma palhinha pro João de uma música brasileira que ele tenha Uma muito palhinha. carinho. E pro Zeca, de uma música portuguesa que ele Peraí tenha que eu não muito tenho carinho. aqui guitarra. E adoro quando o músico já tá com o violão do lado. Vai a capela, João, vai a capela. A capela, é uma palhinha mesmo. Aqui à procura da minha guitarra. Uma música brasileira. Oh, meu Deus. Assim, de repente. Essa foi para mim é fácil, que eu acabei de gravar um disco com músicas portuguesas. Ficou fácil pro Agora, Zeca, para ele, sei não. Eu posso cantar enquanto isso, então. Enquanto ele Pode. acha a guitarra aí, eu vou dar uma palhinha. Eu vou cantar a música do João, então. Um trechinho. Um castelo ergui. Ah, Meu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão, mil venturas. Ergui os sonhos mais lindos, sonhei com quimeras mil, um castelo ergui. E como é que é depois o resto da no letra? seu olhar. E não, depois. És fascinação. Pá, essa foi difícil. Mas arrasou na palhinha. Arrasou. Clássico. Fabiano, eu lembro dessa música, porque essa música foi a banda sonora. Sabes que eu já vivia com a minha Ana Mesquita, minha mulher, artista plástica, o Zeca conheceu. A Ana e eu casámos em cima do palco de uma banda, num espetáculo nosso. Interrompemos e então fizemos a cerimónia com o público a assistir. E Que então, lindo! enquanto nós fazíamos a conversa e tal, e o pai trouxe a noiva até ao palco, nós tocávamos a fascinação. Gente, é poético demais. É difícil competir, Zeca. É difícil. A gente está se esforçando. Que você deve ter conhecido na trilha da novela Casarão. Exatamente. Ó, essa canção é linda, do João Gil e do João Monge, do repertório do Ala dos Namorados, que eu gravei no Canções da Leimar. Deixa ser como o luar, a minha vontade, como águia, ser a águia, sem nenhum problema. Ser a cor, teu grão de areia, a minha unidade do deserto e do mar. Que coisa pequena, ter do tempo a claridade do sol promissor, como um índio, ser um índio, e valer a pena, sem outra razão, que valer a pena. Ai, se eu pudesse. Eu quero saber como é que faz para dormir agora, na ansiedade de ver esse show agora no palco. Vê se dá certo, João. Um pouco do céu, do sol, um pouco do paz, sem outra razão, já valia a pena. Vale sempre a pena! Rapazes, muito obrigada pelo tempo, pelas histórias, pela simpatia, pelas trocas poéticas. Que alegria! Muito obrigada. Valeu a pena. Foi um prazer, Fabiano. Obrigado. Felicidades para todos. Agora eu vou estar aqui, ó. Zeca. Beijo, querido. Militando para conseguir esse patrocínio e fazer esse show no Brasil. Yeah. Da TAP.
Patrocínio da TAP. Cadê a TAP? Cadê a TAP? Cadê o consulado português aqui do Brasil? Cadê esse governo? Instituto Camões. Fixem este nome, Instituto Camões. Daremos um jeito, daremos um jeito. Daremos um jeito. A gente sempre dá um jeito, né? Arte é instrumento de mediação social e a gente sempre dá um jeito. Obrigada a todo mundo que ficou assistindo a essa agradável ponte aérea. Semana que vem eu tô de volta com mais Conexões Brasil-Portugal. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.